Bom dia a todos. Nesse ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro rompeu com uma prática que se deturpou, a meu ver, com o tempo, que é o loteamento político-partidário das altas posições da administração pública. 3 deputados disseram que estiveram em reunião no gabinete de Bia Kicis. Segundo os deputados, Bia mostrou uma planilha com cargos e disse que falava em nome do governo. De um total de 102 nomeações do governo Bolsonaro para superintendências estaduais, feitas entre janeiro e setembro, 50 foram fruto de indicações políticas. O presidente teve esse grande mérito de romper com isso, que apesar de todos os esforços que o Brasil tem realizado contra a corrupção nos últimos anos. O Ministério Público denunciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no caso das candidaturas laranja do PSL de Minas Gerais. Ele é acusado de chefiar um esquema de desvio de verbas que deveriam ter sido usadas exclusivamente por candidatas mulheres. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixe o cargo. Ele foi condenado em primeira instância por ter fraudado um processo ambiental quando ele era secretário da pasta aqui no estado. Presidente, saiu uma informação agora de que o Flávio Vanguard tem essa linha, tem uma... Ô, Deise, acabou a entrevista aí, vamos embora. Eu vou trazer para vocês aqui, agora, a matéria que gerou esse novo escândalo do governo Bolsonaro. Vamos ver se ele vai ser demitido ou não nas próximas horas. Pode ser até improvável, porque ninguém é demitido no governo Bolsonaro, mas enfim. Chefe da SECOM recebe dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo Bolsonaro. É assim, o dinheiro sai do governo federal, vai para Bandeirantes, vai para a Record e volta para o bolso do secretário. Eu vi com certo pesar, semana passada, os resultados dos indicadores da Transparência Internacional. O Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção feito pela Transparência Internacional. É a pior colocação desde 2012. Aliás, isso que explica a minha presença no Ministério. Né? Não imagino em outro contexto quando teria essa mesma oportunidade. Senhores, o partidário de Curitiba, que já foi desmoralizado pelo The Intercept Brasil, todo mundo já viu. Já foi desmoralizado pelas próprias ações quando disse, por exemplo, que Onyx Lorenzoni pediu desculpas do Caixa 2. Quando disse que não se envolveria no caso Queiroz. Quando disse primeiramente que não se envolveria no caso Marielle Franco, depois que o presidente da República foi citado pelo porteiro, ele correu lá para defender o presidente da República. Depois do escândalo lá envolvendo o ministro do Turismo, ele não comentou absolutamente nada. Antes de ser ministro do presidente Bolsonaro, na época da Lava Jato, quando era juiz, ele foi dizer que Caixa 2 era pior do que corrupção. Depois ele foi dizer que Caixa 2 não era corrupção, era um crime de menor potencial. Então ele já se desmoralizou pelas próprias palavras e pelas próprias atitudes. E ele prestou entrevista ao Jornal da Record antes dessa operação que envolvia Flávio Bolsonaro para dizer que a corrupção deveria ser dizimada porque a corrupção atrasa o crescimento do país. Agora, partidário de Curitiba, como é que tu vai ficar? Porque se tu se diz um combatente da corrupção, o Ministério Público está acusando o filho do teu patrão de usar apartamentos. Tu condenou Lula sem provas no caso lá do triplex do Guarujá. E todo mundo soube depois as conversinhas que você mantinha com o senhor Dallagnol, senhor procurador da República. O filho do teu patrão usava apartamento para lavar dinheiro, irmão. O Queiroz recebeu só de 3 assessores 2 milhões de reais. O Ministério Público suspeita que até a loja de chocolates lá, do Flávio Bolsonaro, era usada para lavar dinheiro. Aí eu fico a me indagar. Com que cara tu vai aparecer para a sociedade agora? Com a cara mais lavada do mundo para continuar mentindo? Falando em combate à corrupção, partidário? Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Procuradoria de Justiça investiga suspeita de enriquecimento ilícito.
O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a suspeita de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio, filho do presidente Jair Bolsonaro. Um documento do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro é o líder de uma organização criminosa e identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. No caso de Fabrício de Queiroz, a movimentação foi de R$1.200.000 durante um ano, segundo o COAF. Entre as transações estão R$24.000 depositados na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro. Vamos adiante construir um país mais íntegro. Muito obrigado.